Olá pessoal que acompanha o Mexa-se. Hoje a gente vai falar de uma modalidade de exercícios que veio desde lá da Grécia Antiga, que chama calistenia. A calistenia ela foi base para a formação da educação física. E para nos explicar um pouquinho sobre essa modalidade, a gente chamou nossa colega Nádia, que é praticante e instrutora de calistenia. Tudo bem, Nádia? Tudo bom, Wilson? Nádia, o que vem a ser a calistenia? Então, a calistenia, a gente trabalha bastante com o peso corporal. Então é um movimento natural do corpo, uma flexão, fazer uma barra, fazer um abdominal, fazer um polichinelo, já entra como uma calistenia, fazer um burpee, que é conhecido lá também no CrossFit. Movimentos naturais, assim, do corpo. Legal. A calistenia vem voltando à tona faz alguns anos, né, quase uma década, sendo familiarizada ou popularizada, na verdade, por alguns grupos, né, ficaram bem famosos, com indivíduos que propagaram essa modalidade esportiva. E tem tomado cada vez mais força por ser uma modalidade que realmente traz inúmeros benefícios, tanto para a questão estética, muscular, mas também para a saúde do indivíduo, dando condições desses indivíduos participarem de outras atividades que possam ser, tenham mais necessidade de uma capacidade de força funcional. E isso que a gente vai tentar hoje trazer para vocês, a calistenia como uma modalidade que pode ser praticada por qualquer um e que pode auxiliar em todas as outras atividades, tanto esportivas ou até a questão da parte estética, e dessa forma desmistificar, né, que essa modalidade possa ser só praticada por pessoas já bem condicionadas. Na verdade, ela acaba sendo uma modalidade que pode auxiliar nesse processo de condicionamento. E como seria isso, Nádia? Um iniciante, uma pessoa que está ainda lá, né, uma condição física próximo do sedentário, o que você inicialmente apresenta como uma forma de introduzir nessa modalidade? Acho que o principal é colocar também, o aluno tem que entender que precisa conciliar o treino de mobilidade, alongamento, com os treinos de força, porque a calistenia vai trazer essa parte de força, porque o principal a gente tem que sempre trabalhar a musculatura, o comprimento completo, né, da musculatura e a conexão que a gente vai trazer durante o movimento. Então, o básico para o iniciante, a gente tem que sempre pensar nos movimentos de empurrar básico. Então, uma empurrada lá na horizontal, uma empurrada vertical, uma puxada lá na vertical, agachamento e abdominal, né, a parte de core que vai entrar e conta bastante na parte de estabilização. Então, para começar o iniciante, ele pode posição de prancha, que é a base, né, que a gente precisa começar tanto na questão de estabilização e força. Então, vou só apoiar aqui meu pé, porque eu tô com uma lesão no dedo. Mas já aqui na prancha, o pessoal já tem um pouco de dificuldade, mas o ideal é a gente sempre manter o ombro um pouquinho lá à frente da linha do cotovelo, afastar as escápulas e trazer o quadril para dentro e esticar a perna. Aqui eu já vou começar a conectar o meu corpo e estabilizar. Para quem tem muita dificuldade, pode só apoiar o joelho, mas manter sempre o quadril um pouquinho lá para frente da linha do joelho. Então aqui o iniciante já começa com o cotovelo apoiado, 30 segundos, 20 segundos máximo. Aí descansa um pouquinho, já é a base para começar. Ok. A gente estava falando um pouco de exercícios que vão ajudar na mobilidade, né? Já que a grande parte das pessoas que estão sedentárias é o grande problema para iniciar uma atividade física com qualidade ou com consciência corporal. E o calistenia traz isso também, um enfoque na mobilidade? Sim, porque como a gente vai sempre conectar o corpo, então vamos supor, o próximo exercício aqui, a gente começar tanto na questão de mobilidade, né, um pouco da consciência ali do meu corpo durante os treinos, que é importante. Eu tô sempre conectada, entendendo lá o que eu vou realizar. Então, outro básico também para trabalhar tanto a parte de core, também a consciência, né, é a elevação da perna. Então, tanto aqui que a gente estava comentando, se eu não trabalhar a mobilidade e o alongamento, geralmente vai fazer a elevação da perna, já vai trazer o quadril para dentro, a outra perna vai sair e não vai conseguir manter. Já perde toda a postura aqui. Então eu vou sempre manter, já colocando agora as correções, né, e pensando no que a gente tinha comentado da mente e corpo, né, durante o treino, de você pensar um pouquinho, manter as escápulas encaixadas, manter alinhada a coluna,
estabilizar o quadril, então ativa o abdômen e puxa a perna lá para cima. Aqui eu consigo estabilizar, vou trabalhar essa força de compressão, né? Depois daqui eu vou pensar no X-Sit, né? Pra gente sustentar. Então aqui já começa no básico, conseguir segurar o peso da perna. Já fazendo um gancho aqui, a gente vê que modalidades como a calistenia, o próprio Pilates, né? Modalidades como essa nos mostram que os exercícios devem ser feitos com a atenção, como ela falou, com a conexão de todo o nosso corpo para realizar aquele movimento. Coisa um pouco diferente às vezes, né? Não que deveria ser assim, mas às vezes na musculação, na academia, as pessoas pensam muito no isolado, no músculo isolado, e isso vai criando uma série de déficits funcionais, né? Consequentemente encurtamentos musculares, alterações na postura, que vão favorecendo uma redução da capacidade de movimento. E a musculação por si só, ela pode ser feita também com esse pensamento, mas infelizmente não é bem o que acontece. Então o uso de modalidades para auxiliar no processo de treinamento, ou até o uso único da modalidade como Pilates e agora como a calistenia, é uma ótima alternativa para essas pessoas que de repente têm uma grande dificuldade em desenvolver uma postura adequada, melhorar a condição física geral para uma vida saudável e também, como a gente sabe, todo mundo busca um pouco mais da estética, ter um resultado mais promissor nessa questão. Mas nesse sentido que às vezes a gente traz algumas modalidades diferentes para mostrar o quanto é importante mudar às vezes o conceito, da prática do treinamento dentro do ambiente como academia, que trabalhar isoladamente, foca a mentalidade isoladamente, isso não é funcional, E se não for feito trabalho em conjunto, com características como essa, ou até mesmo dentro dessa musculação, com exercícios que possam melhorar a ativação muscular, de músculos que vão dar estabilidade ao nosso corpo, ao movimento, isso pode levar ao que a gente vê todo dia, lesões, machucando, pessoas deixando de fazer alguma modalidade esportiva por conta de lesões e achar que aquilo que foi o problema. O problema, na verdade, foi a execução do exercício errado, ou um corpo mal preparado, com muita sobrecarga, sendo que não estava preparado para isso. É o que a gente vê todo dia na musculação. Então, o que mais que a gente pode utilizar? Se a gente fosse apontar pontos importantes ou que se diferenciam dessas outras modalidades na calistenia, a gente poderia falar como você falou, da ativação em conjunto de todos os nossos corpos, Sim. A consciência e a mentalidade no movimento. Outra coisa, todo mundo hoje usa, não que seja tão errado, mas também eu acho que não é tão certo, treinar com musiquinha, fone de ouvido, até fazendo um curso online na musculação. Talvez na atividade aeróbica até seja possível, apesar que a gente não acha tão legal. Mas é uma prática que a gente vê todo mundo na academia com um fonezinho, inclusive eu de vez em quando, com um fonezinho de ouvido e sem prestar atenção no que está fazendo. Isso pode ser muito ruim, Atrapalha. Assim, talvez poderia usar a música, para incentivar, mas durante a execução é legal você estar focado ali, no que você está fazendo, até porque a gente sabe que o movimento errado pode já dar uma lesão. E como a calistenia a gente está não tem um peso ali, mas como eu tô tentando equilibrar, tô fazendo uma força muito grande, querendo ou não, com a força do meu corpo, pode dar alguma lesão fácil, Então... E o que mais que a gente pode fazer para o iniciantão aqui? A gente viu dois movimentos bem interessantes. Trabalhando um pouquinho de core, começando na parte de core, estabilidade. Então, pensando um pouco na extensão vertical, A gente faz o básico que todo mundo consegue já fazer também, faz em casa, que é o tríceps banquinho, Então, o exercício básico todo mundo já deve conhecer, Que é o tríceps no banquinho. E desde aqui do básico que a gente estava comentando sobre a questão da consciência, de focar durante a execução do movimento, desde aqui eu já vou começar então a pensar na minha postura. Então, durante a execução eu não posso perder essa ativação do ombro, então eu já vou manter durante todo o movimento a ativação e vou descer fazendo uma flexão do cotovelo. Então eu não vou deixar meu quadril para frente, eu não me empurro para frente, vou só fazer o movimento lá para baixo. Só que durante esse movimento, se eu não estiver
questão da mobilidade, alongamento, alguns vão começar a jogar o quadril para dentro, né? Fechar o peito, ó. Então já entra lá, abrir o peito, alongar a coluna e fazer só a flexão do cotovelo. Durante aqui, ó, esse movimento eu vou fazer ativação de abdômen, para conseguir fazer essa compressão, né? Trazer meu joelho lá no peito e estabilizar meu quadril. Então é um movimento básico, mas se a gente conseguir fazer na execução certa, o ganho vai ser melhor e a evolução já vai sendo mais rápida, né? Se a gente conseguir focar certinho. Geralmente, se treinar de qualquer jeito, não evolui, né? A gente já sabe essa história bem. Então, pra gente encerrar o crossfit, já pegando o gancho, qual a diferença do crossfit para a calistenia? Então, a calistenia, tem movimentos que auxiliam na melhora ali do crossfit, porque ela lembra um pouco da ginástica olímpica, né? Então, o crossfit, ele traz o levantamento de peso, a ginástica olímpica, e o cardio, que é a corrida, a bicicleta, né? Enfim, nadar, básico. Então, assim, a calistenia, ela vai trabalhar bastante movimentos ginásticos. Então, trocar um pé na barra, fazer um muscle up, né? Um movimento de sair pendurado para cima da barra, que a gente já encontra no crossfit. Só que a diferença é essa, a gente trabalha mais na consciência corporal, né? De conseguir estabilizar o corpo, de controlar, de ganhar força. No crossfit, o movimento já entra mais numa parte ginástica, né? Então, usa bastante balanço, né? Um keeping que a gente pendura na barra para ganhar um pouquinho, evitar muito gasto energético, né? E conseguir fazer um volume maior de movimentos. Legal. Então vai diferenciar um pouco nisso, mas se você conseguir conciliar um treino de calistenia, igual você tinha comentado, que ele auxilia muito em outros esportes e outras modalidades, vai ser muito bom e não vai atrapalhar em nada, só tem a acrescentar. Legal. Só pra gente entender então, nós dois somos formados em Level 1, né, no CrossFit, então a gente pode falar um pouquinho. Na verdade, o CrossFit é uma modalidade, né, que todos conhecem, com o objetivo que atinge um dos princípios científicos do treinamento, que é o desenvolvimento multilateral, ou seja, desenvolver de forma harmônica todas as capacidades físicas com atividades intensas e tal. E, na verdade, o CrossFit ele agrega outras modalidades, né? Então, o levantamento olímpico, o levantamento de peso, na verdade, não é do CrossFit, é uma modalidade esportiva de levantamento de peso, que é acrescida a uma modalidade que se chama CrossFit. Os movimentos calistênicos, né? Os exercícios calistênicos incorporados na modalidade CrossFit, e as atividades que envolvem a parte de exercícios cíclicos como corrida, natação, ciclismo, e criaram-se, né, então, essa modalidade que agrega várias modalidades com o intuito de trabalhar todas as capacidades físicas. No caso da calistenia, a gente sabe que envolve o quê? O trabalho mais focado na força, né? Seja ela força máxima, resistência de força explosiva, que é a potência muscular, mas com exercícios com o peso do corpo, ou às vezes até com acrescido com sobrecarga externa, mas sempre, como ela falou mesmo, né? Exercícios que são realizados, exercícios naturais, né? Que a gente teoricamente conseguiria executar de forma natural, sem necessidade de implementos, a não ser algum lugar para se pendurar ou movimentos no solo. Bom, nesse primeiro programa nós tivemos uma abordagem, um entendimento geral do que é a calistenia. No próximo programa vamos falar de alguns exercícios mais avançados, né? Que de repente caracteriza mesmo essa modalidade, que as pessoas vão falar, isso aí é a calistenia, porque tem exercícios mais complexos que vocês vão ver no próximo programa. Então, não perca o próximo programa, mexa-se!